Nossa sociedade é uma sociedade que vive essa grande discussão, essa discussão sobre essa busca dessa palavra que aparece no centro da narrativa natalina, que é a palavra alegria. Eis que vos trago nova de grande alegria, diz o texto. E a busca pela alegria é uma busca incessante da nossa sociedade. Nós temos uma ciência dedicada a isso, né? Um campo da ciência da psicologia positiva que busca entender a alegria, a felicidade, como entender a ciência da alegria, a ciência da felicidade. E historicamente nós temos ouvido essa discussão desde dos filósofos, dos estudos filosóficos, o estudo da história, o estudo da neurociência mais recentemente, os estudos da biologia humana, os estudos da psicologia e por aí vai. E nós, então, estamos numa sociedade que tenta criar uma realidade em torno da felicidade, em torno da alegria, e o risco é construirmos uma felicidade cosmética, uma felicidade plástica. A felicidade plástica ou cosmética é aquela felicidade que prioriza o prazer pessoal ao invés da experiência comunitária. Essa felicidade ela é individualista, busca os seus próprios interesses e é centrada na busca pelo poder. Vivemos hoje o que o filósofo antigo grego, Epícoro, dizia, porque para ele o prazer é o começo e o objetivo da vida feliz. Você vive para encontrar prazer e esse é o objetivo da vida, encontrar aquilo que te dá mais prazer. E esse talvez seja um dos grandes paradoxos da história humana, porque quanto mais você busca a felicidade como um fim, e quanto mais você olha o seu prazer como fim, menos feliz você é. O filósofo francês Julien de La Métrie aponta que a felicidade, a respeito da felicidade do bem e do mal, é indiferente. O bem e o mal é indiferente para a felicidade, ele diz. Porque o que importa é aquele que recebe mais satisfação. Então, se há mais satisfação em fazer o mal, se há mais felicidade em se fazer o mal, é melhor fazer o mal do que o bem. Se você vai fazer o bem, isso não vai te dar prazer. Talvez isso, todos nós já nos questionamos, não é? Um pré-adolescente, uma criança entrando na adolescência, ele pergunta para os seus pais, por que que eu tenho que fazer isso e o outro não? E parece que ele se sai melhor do que eu. Vale a pena ter uma conduta moral? Vale a pena viver debaixo de certos limites, né? De certas imposições? Porque parece que quem não faz isso vive melhor, é mais feliz. E por que eu tenho que fazer isso? Essa é a pergunta de qualquer pré-adolescente. Se você convive com eles, você não ouviu essa pergunta ainda, você vai ouvir. Mas essa pergunta também foi feita por um salmista no Velho Testamento, o salmista Asaf. Ele era da tribo de Levi, só para entender um pouquinho o contexto. Em Israel você tem 12 tribos, e quando eles tomaram a terra, foram divididos, a terra para cada uma das tribos tinha sua parte de terra, né, sua porção de propriedades, mas se você era daquela tribo chamada tribo de Levi, você não recebeu nenhuma herança, você não tinha nenhuma terra própria. Por quê? Porque os levitas, eles trabalhavam no templo, e eles trabalhavam nas funções do templo de Deus lá em Israel, e por isso a porção deles era tudo aquilo que eles recebiam de doação do povo. As pessoas iam cultuar, as pessoas faziam as suas ofertas, davam o seu dízimo, e isso sustentava os levitas. E se você estava num tempo onde a espiritualidade do povo estava em alta, onde as pessoas estavam adorando a Deus e havia generosidade, eles estavam bem. Mas se você vivia um período onde as pessoas eram mais mesquinhas, mais arrogantes, mais preocupadas consigo mesmo, os levitas sofriam porque ninguém se preocupava em contribuir com o templo nesses períodos. Então Asaf, ele está num desses momentos e ele escreve o Salmo 73, onde ele está passando por essa crise existencial. Mas ele começa o Salmo depois que ele passou pela crise. E ele começa o Salmo dizendo, bom é Deus de Israel para com o seu povo. E aí ele começa a contar a história. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, eu quase me perdi. Porque eu comecei a me perguntar, por que os ímpios prosperam? Porque eles têm tudo que eles querem, eles zombam de Deus, eles não guardam as leis de Deus, eles são arrogantes, eles dão risada do povo de Deus, eles batem no peito, dizem, eu não preciso de Deus, e a vida deles é melhor do que a nossa. Até a morte deles é melhor do que a nossa também. Eles não passam aperto.
Quanto a mim, ele disse, os meus pés quase se desviaram, meu coração se endureceu e eu me tornei quase como um animal, sem conseguir raciocinar. Aí ele diz, então, até que eu entrei no santuário do Senhor. E quando eu entrei no santuário do Senhor, eu entendi o fim deles. E eles vivem, pelos seus pés estão em lugares escorregadios. A sua vida é como um sonho. Quando de repente acordam, tudo acabou. E eles perderam tudo. Porém, em relação a mim, quanto a mim, eu tenho a ti, Senhor, o Senhor me conduz, o Senhor me guarda, o Senhor é a minha porção e o Senhor é a minha herança. E ele diz, então, que tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há nada que eu deseje além de ti. Bom é o Senhor de Israel para com seu povo.